A gente já vem seguindo Shabbat Shalom, né? Para quem está aí online vai acompanhar posteriormente. Já algumas porções que a gente vem seguindo e aprendendo que, literalmente, o povo de Israel vem se rebelando contra o Eterno, se rebelando contra as suas ações, se rebelando contra os seus enviados, querendo fazer motim, destruir, fazer desordem, né? Agir da sua própria forma, dando espaço e ouvidos ao seu próprio coração, ao engano, à mentira. Inventa uma história aqui, uma história ali, briga aqui, discute ali, xinga o Eterno, xinga Moisés, e xingarão, e começa o burburinho. E quem aí sabe quantas porções levam o nome de personagens bíblicos? Alguém já se atentou a isso? A gente tem a Corá, a gente viu, né? 2 semanas atrás. Diga mais. A de hoje é qual? A de hoje é sobre Balac. Isso. Tem a de Israel, que são as igrejas de hoje, né? Isso. Tem a de Hitro, Jetro, que foi logo no começo. Isso. E o outro eu esqueci. Temos Noah. Noah. Mas é Noé, né? Noé, isso. Temos Raí e Sará, a vida de Sara. Raí e Sará, a vida de Sara, onde Sara na realidade morre. Abraão. E nós temos a próxima porção também, que é Finéias. Pinhas, né? Então nós temos 6 porções com o nome de personagens bíblicos. Começa bem com Noé. Começa bem com Sara. Começa bem com Jetro. Aí depois vem 2 personagens que são queda, né? Que são baques, né? Que é Cora e agora Balac. São 2 personagens que não acrescentam a nossa fé. Não sei se no filme tem outro também que depois que Cora morreu, ele assumiu o lugar de Cora também, Cauã, né? Aí é filme, meu irmão, aí fica fora, né? Vamos para a escritura. Então, Cora, temos agora Balac, e finaliza com Finéias. Então, observe que coisa interessante. A gente começa bem, no meio cambaleia, com 2 personagens ali cambaleantes, e termina bem. E assim deve ser, geralmente, a vida do ser humano, e deve ser a vida do ser humano. A gente começa na luz, como criança, uma criança dessa inocente, começa bem, às vezes já ensinado pelos pais, tem seus momentos de plenitude, de conhecimento do Eterno. Às vezes a gente vai lá e tropeça, cai, mas o que vale é o final, né? Como termina. Que é bem também. O Eterno até nisso, nas suas porções, nesses personagens, ensina isso. Que importa para o Eterno não como começou, como é o meio, e sim o fim. Só que o fim a gente não sabe se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 6 meses, se é daqui a 2 anos. Quantas pessoas não estavam essa semana na Venezuela achando que tinha muito tempo pela frente, ia ter mudança no governo político lá, eles iam voltar a ter planos, tudinho, e de repente o prédio cai na sua cabeça. A gente não tem o dia de amanhã, né? A gente tem o dia de hoje. Então, como eu venho sempre dizendo, se é para fazer o bem, não espere não, faça hoje. Porque amanhã a gente não tem. Tem gente vivendo na impiedade, na desgraceira, achando que depois pode corrigir. Mas a gente não tem o dia de amanhã. Então, fazer o hoje bem feito. É ser justo hoje e não amanhã. Então, na porção Balac, a gente vai aprender isso. Porque Balac, ele vai dar vários exemplos para a gente, tanto ele quanto Balaão, que a gente pode colocar na nossa vida, que pode trazer para a gente um grande ensinamento. Então, que a gente possa tirar ensinamentos mesmo de pessoas que aparentemente são injustas, né? Ímpias diante do Eterno. No livro de Números, no capítulo 22, versículo 2 ao 6, e vai seguir em diante, a gente vai estudar só o capítulo 22 hoje, porque não dá para falar tudo por conta do tempo, né? A gente precisa ter um tempo legal para poder mencionar tudo, para a gente poder
conversar sobre a escritura e refletir, que é o trabalho que a gente deve fazer em casa, ler as escrituras, se prontificar a meditar nas escrituras, não só ler, né, mas fazer uma reflexão sobre algumas ações do que a gente está lendo, e em cima disso a gente colocar em prática no nosso dia a dia. Aí no capítulo 22, versículo 2 ao 6 diz: Vendo, pois, Balaque, filho de Tzipor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante deste povo, porque era numeroso, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Eu vou fazer novamente um desenhozinho aqui no mapa para vocês. Por que Moabe temeu? Vamos lá, deixa eu fazer isso aqui. Tirar 2 minutinhos do tempo de vocês e, novamente, é importante a gente saber a geografia do território de Israel, porque em cima disso a gente pode entender o que angustiava Moabe. Qual é o território de Moabe? O território de Moabe era isso aqui. Aqui já era Edom. E aqui, embaixo, é o território de Midian. Veja a distância. Midian, onde existe o Monte Sinai. Aqui é Edom. Aqui, Moabe. E aqui Midian. Situação M aqui para vocês verem. Onde é que o povo de Israel estava? O povo de Israel estava aqui. Aqui estava Israel. Ele estava muito perto de Moabe. O povo de Israel, aqui é Jericó. O povo já estava pronto para atravessar o Rio Jordão e ir para Jericó. O povo de Israel tinha subido porque o Og ficava aqui, ó, o rei de Bazã. Tinha feito guerra contra Israel. Desceu, veio de onde ele estava, desceu para fazer guerra contra Israel. Aí Israel foi, subiu e foi fazer guerra lá em Bazã. Matou Og, matou o rei dos amorreus, né? Era esse Og. E quando eles voltaram para cá, Moabe ficou com medo. Eu viro aqui para o pessoal, para quem está acompanhando aí. Moabe ficou com medo. Deixa eu abrir aqui. Estava cheia. Aqui, ó, lá embaixo. O Midianitas, Edom, que não deixou Israel passar, eles tiveram que arrodear o território de Edom e chegar aqui. Quando eles chegaram aqui, do lado de Moabe, o pessoal de Og, rei de Bazã, desceu para pelejar com eles, correram, Israel foi, subiu e destruiu eles, conquistando toda essa região aqui, ó. Toda essa região aqui ficou conquistada por Israel, que ficou a carga de quem? Das 2 tribos e meia. Metade de Manassés, metade de Gad, né? Acho que é Gad, não lembro direito. E metade de Manassés, Gad e Ruben. Ficaram com 2 tribos e meia de Israel, com esse território. Não passaram do Jordão. Depois dessa batalha lá com o rei de Bazã. E aqui Moabe se ficou com medo. Com razão, em tese. Porque Israel estava muito próximo a ele e ele ficou se tremendo de medo. Esse rapaz destruiu um rei mais forte do que a gente. Então, provavelmente agora a gente é o próximo, né? Só que Israel não tinha planos, o Eterno não tinha plano de ficar com essa região. Então, qual é a solução que ele tem? Balaque. Por isso, Moabe disse aos anciões dos midianitas: olha, veja onde está Moabe e olha onde está Midian. Midian era para estar com medo de alguma coisa? Não. O povo de Israel passou quase 2 anos ali em Midian, no Monte Sinai, antes de entrar na Terra Prometida, quando teve o caso dos espiões lá. Então, Midian não tinha nenhum motivo de ficar angustiado, de se entristecer, de temer, porque era muito distante. Então, eles foram lá, o rei de Moabe
chamou e fez uma aliança com os midianitas. Diz assim, ó, por isso Moabe disse aos anciões midianitas, agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós. Ou seja, ele está dizendo, ele vai lamber o quê? Ele vai pegar tudo agora, incluso o território de Moabe. Vai pegar o território deles. Um boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, em Apetor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito. Eis que cobre a face da terra, está parado de frente a mim. Por que ele está parado de frente a ele? Olha a distância. E pertinho. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei, a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: já que Balaque tinha essa compreensão sobre Balaão, de que quem ele abençoasse seria abençoado, quem ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. Ele era um adivinho, profeta de adivinho. Ele era um adivinho. Beleza. Porém, por que Balaque não pediu para Balaão abençoar o povo dele? Porque ele sabia que o povo do Eterno, pessoal que seria a obediência do pai. Não, é os olhos fechados. Quando você, meu irmão, está obstinado, você não enxerga outra possibilidade se não vê a desgraça e a derrota dos outros. Estou entendendo. Está entendendo agora? Porque ele poderia ter dito, mandado o mesmo grupo de mensageiros com a seguinte ordem: Balaão, eu sei que se tu abençoar alguém, é abençoado. Se for amaldiçoar, é amaldiçoado. Vem abençoar o meu povo, para que esse povo não venha me destruir. Mas ele pediu o contrário. Ele pediu a maldição de outro povo. Então, a mesma saliva, o mesmo esforço, o mesmo empenho que o ser humano tem para abençoar alguém, ele usa, às vezes, esse mesmo empenho, esse mesmo esforço, às vezes gasta até mais esforço para amaldiçoar. Porque se Balaque tivesse chegado para Balaão e pedido para ser abençoado, o Eterno iria ser o quê? Não. Ele não é seu povo, porque se ele é seu povo, que o próprio ele é um parente de filho descendente de Ló. Então, ele queria que todos recebessem a bênção, que é a obediência dos seus mandamentos. Então, só era ele usar a consciência de que esse povo tinha a mão do Eterno sobre ele e, literalmente, fosse abençoado também. E não queria deixar a sua promiscuidade, né? Não queria deixar a sua forma de viver. Porém, ele não pediu a bênção do Eterno, ele pediu a maldição de outro povo. Então, às vezes, a pessoa gasta tanta energia focando no próximo e esquece de olhar assim. Esquece de pedir a bênção para si. Não está buscando o benefício de sua pessoa, da sua família. Está buscando a maldição dos outros. Então, foi isso que aconteceu com o Moabe. E, para gravar, olha o que eu coloco aqui no PDF o mapa, mandei para vocês. Está aqui todo o mapa. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Vê o mapa que eu desenhei ali, ó. Tá vendo? Aqui tá Moabe. Israel estava aqui. Certo? Deixa eu ver se o mouse chega aqui. Pronto. Aqui. Aqui estava Israel, ó. Aqui Jericó. Moabe estava aqui nesse rosinha. Edom. Lá embaixo Midian, ó. Olha a distância de Midian. Vai gravar aqui? Aqui. O mesmo mapa que eu desenhei ali. Tá aqui, ó. Moabe, que já estava aqui, onde tá verdinho. E aqui tá Edom. Lá embaixo Midian. Ok? Então, olha o que o texto diz. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões midianitas. E Balaque ficava mais para cima. Pior é lá em cima ainda, depois de Bazã. Olha de onde Midian saiu e foi atrás de Balaque lá em cima, depois de Bazã.
o preço dos encantamentos nas suas mãos. Por que os profetas de Deus, quando curavam alguém, faziam alguma coisa, não recebiam? Porque era um senso comum que os profetas ímpios pagãos recebiam por um milagre, algum tipo de cura, alguma coisa. Então, quando um profeta de Deus fazia uma cura, ele não recebia. Para não se misturar com eles e não atribuírem o dinheiro àquele serviço que foi feito, aquela cura, aquele... exatamente. Aí diz o seguinte: e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. No versículo 8 diz, de Números 22. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Então, Balaque mesmo, Balaão, segundo a tradição, diz que Balaão, ele era um daqueles encantadores que estavam no Egito. E pouco tempo antes do povo de Israel se rebelar, Balaão já conhecia o povo de Israel, conhecia o Deus de Israel, ele estaria presente na época de José, ali ainda pegou o tempo de José, segundo a tradição, né? Eu acho interessante essa midrash, né? Que Balaão, ele acompanhou José, ele viu José, por isso que ele é conhecido como um profeta do Senhor, porque ele tinha conhecimento do que o Eterno havia feito no Egito. E quando ele saiu, ele se aposentou, ele foi para Peor, ele deixou seus 2 filhos, chamados Janes e Jambres. Esses 2 filhos são justamente aqueles que aparecem desafiando Moisés e Arão. Quando o povo de Israel sai do Egito, Janes e Jambres voltam para a casa do seu pai, porque o Egito já tinha sido destruído. Por que Balaão é conhecido como profeta do Senhor? Porque ele acompanhou tudo aquilo no Egito que aconteceu através de Yosef. Então, era um conhecimento da região que Balaão tinha conhecimento do Deus dos Hebreus. E realmente pode casar essa história. Por quê? Como é que ele teria conhecimento do Deus dos Hebreus? Porque ele seria realmente alguém que estaria perto da corte ali na época de Yosef, de José. Posteriormente ele saiu e seus filhos assumiram ali seus descendentes, né? Enfim, não sei se é verdade ou se foi em outro período, porém parece bem coesa a história, porque não parece muito se encaixar, né? Um curandeiro, um adivinhador, né? Ser servo do Eterno. Porém, qual o detalhe? Porque é estranha essa aliança entre Moabitas e Midianitas. Olha o que a Torá explica lá em Gênesis 36, versículo 35. E morreu Rusão, e em seu lugar reinou Hadad, filho de Bedad. Quem foi que reinou lá em Moabe ali? Esse Hadad, filho de Bedad. O que feriu Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade foi Avid. Ou seja, um descendente de Moabe matou o patriarca Midian lá em Moabe. Então esse povo, eles não se cruzavam, não se batiam. Mas eles fizeram uma coalizão para poder amaldiçoar Israel. Veja o nível do negócio. Do mesmo modo acontece hoje. Você vê povos que não se batem, por exemplo, o mundo xiita e o mundo sunita dos islâmicos. Muitas vezes eles não se batem, mas eles às vezes formam uma coalizão com o bem maior de destruir Israel. Que é um exemplo clássico, o Hamas e o Irã. O Hamas é sunita, o Irã é xiita. Porém, eles são inimigos mortais. Mas o Irã investe no Hamas, que é inimigo mortal, por um bem maior. Eles querem primeiro destruir Israel. Depois que eles destruem Israel, aí eles começam a brigar entre si. Aqui já acontecia isso na Torá, onde Moabe discutia e brigava com o Midian, porém, quando eles viram Israel, eles não, vamos dar uma pausa na nossa guerra, agora a gente vai se unir por um bem comum, vamos amaldiçoar Israel.
criar meios de destruir Israel. E hoje é assim do mesmo modo. Inimigos históricos se unem em força para destruir Israel. Com a mentalidade de Israel. Eu não penso que esses caras vão ficar focados apenas no território de Israel lá, não. Eles vão perseguir quem tem essa mentalidade de guardar a Torá, de guardar os ensinamentos do Eterno em qualquer lugar do mundo. Isso já está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, já começou a vir para o lado de cá. Então, deu para entender aí que é uma aliança histórica do mal, né? Uma aliança pervertida. Eles se uniram para amaldiçoar, em vez de se unirem para ser abençoados. Tanto que, veja, se você for lá pensar, estudar um pouco sobre o Oriente Médio, por que esse povo tem tanta raiva de Israel? Eu tive a prova quando eu fui lá. É um local que não tem, Israel não tem petróleo. A gasolina lá, por sinal, é caríssima, bem mais cara do que aqui no Brasil. Não tem muitos recursos naturais, não tem água, basicamente não tem água, só tem o Rio Jordão, mas não está nem com essa. O Rio Jordão não está nem sendo alimentando Israel mais com água, que eles estão tirando água do mar, dessalinização. Então, é muitíssimo, né? Metade do território, apesar de ser pequeno, ainda é deserto, mas lá é um paraíso, é uma coisa mais linda do mundo. Enquanto os outros países têm o petróleo, a maior riqueza de reservas de petróleo do mundo, estão à sua volta, e a sua população vive na miséria, na desgraça. Tudo destruído, tudo ruim, não funciona nada. Por quê? Eles pegam dinheiro que é para ser usado para melhoramento do povo para construir míssil, para incentivar terrorismo, para destruir Israel. Ou seja, existe algo novo debaixo do sol. Eles estão agindo do mesmo modo. Aqui a gente vê uma coalizão de países que estão inimigos, que pegam o dinheiro que eles têm para tentar amaldiçoar Israel. Do mesmo modo hoje, países junto coalizões pegam todo o seu dinheiro para tentar amaldiçoar Israel. Enquanto a sua população vive na desgraça, na miséria, Israel vem prosperando. Agora, quando é que Israel cai? Quando Israel começa a ser implodido por dentro. Que é o que essas nações estão começando a observar de novo. Israel hoje, o país Israel, que não é o Israel bíblico, ele aceita passeata gay, homossexualismo, prostituição, idolatria. E achar que ele tem a tecnologia, está nós querendo. E eles têm a prepotência e a arrogância de confiar nos Estados Unidos como seu suporte, seu amigo, não é mais o Eterno. Então tudo isso vai fazer com que Israel caia de novo. Que foi sempre a armadilha que derrubou Israel. Quando Israel, na época dos reis, Israel confiou no Egito. Não foi de hoje. Quando o Egito deu uma balançada, Babilônia veio destruir Israel. Então, Israel sempre resistiu aos ataques externos. Israel sempre caiu por vacilos e erros internos. Esse é o calcanhar de Aquiles de Israel. E a gente, como povo de Israel, é do macro para o micro. Nós, como um povo aqui de Israel, o que é que pode nos derrubar? É o que está fora ou o que está dentro? Está dentro. É a forma do que a gente, de quem está perseguindo de fora, de quem está falando mal de fora, quem está reclamando de fora, quem está. Nada pode abalar quem está firmado no Eterno, a não ser que ele deu vacilo internamente, fique frágil e se destrua por si mesmo. Porque dentro da gente, meu irmão, é como Yeshua disse, não há nada de fora. O que é que o mestre disse? Não há nada de fora, no exterior, que contamine o homem, mas o que está dentro do coração, isto contamina o homem.
Ou seja, se você está no eterno, não existe nada, você está blindado. Porque a maldição que o Balaão tentou fazer, o povo de Israel sabia? Ele estava distante, na montanha, o povo lá, comendo, bebendo, fazendo suas coisas, guardando o Shabat, fazendo suas atividades, e numa montanha longínqua, tinha um cara lá de longe, olhando e querendo amaldiçoar o povo. O Eterno permitiu. E mesmo que ele conseguisse pronunciar, iria se ter feito. Porém, esse mesmo cara, no final dessa porção, quem leu, né? O que é que ele astuciou? Ele associou que ele, já que não podia amaldiçoar que o povo era confiável no Eterno, no Deus dele, vai mandar umas prostitutas para lá e entranhar dentro do povo, se misturarem. E é que o povo de Israel não poderia, o próprio Eterno, na passa dele, diz, né? Que não poderia amaldiçoar e fazer nada contra Israel. Mas foi o que ele fez. Ele foi lá, implantou outro sistema que não podia destruir com arma, mas se destruiu com a penetração com os costumes pagãos daqui. As pessoas acham que já tinham dentro do sangue também. Não é só a prostituição, é a prostituição cultural. Não, porque ele pegava aquelas mulheres que tinham o culto aos deuses e tomavam os descendentes de Israel, os homens de Israel, e se prostituíam com eles, se prostrando diante de outros deuses também. Então, observe que ele pegou isso e usou para destruir Israel internamente. Ele observou Balaão, ele não perdeu o raciocínio, ele ficou ali tentando, disse, não, vou arrumar um jeito. Então, ele conseguiu penetrar por dentro de Israel e trazer maldição para Israel. Mas não foi nada externo, foi algo interno. Ele permitiu que as pessoas dentro delas conseguissem se destruir. Então, continuando em Números 22, versículo 9 ao 14, diz: Veio Elohim a Balaão e disse: Quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Elohim: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou a mim dizendo: Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra, vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Elohim a Balaão: Não irás com ele, nem amaldiçoarás este povo, porquanto é bendito. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Ide à vossa terra, porque Adonai recusa-me deixar ir convosco. Levantaram-se os príncipes moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Eu acredito que aqui o Eterno falou com Balaão. Eu acredito que o Eterno aqui falou com Balaão. O Eterno certa vez falou com o sogro de Jacó, Labão. O Eterno certa vez falou com Nabucodonosor. O Eterno sempre falou com reis, príncipes ímpios. Não dá para fazer a sua vontade e abençoar o povo de Israel. Ele não mede esforço. A primeira vez aqui o Eterno falou com ele. A segunda, bem provavelmente, o Eterno não falou com Balaão e inventou essa história. Por quê? Vamos lá. Versículo 15 ao 20. Porém, Balaque tornou a enviar mais príncipes, mais honrados do que aqueles. Ou seja, ele enviou os príncipes meio ralé. Acaba com um pangaré, um cavalo velho, um pouquinho de dinheiro, dote normal, aquele valor normal de encantamento. Quando Balaão viu chegando os príncipes mais honrados com mais dinheiro, veio a resposta de Balaão. Os quais foram a Balaão e disseram: Assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores a vir a mim. Ou seja, ele já tinha ouvido uma recusa. Porque grandemente te honrarei, e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, rogo-te e amaldiçoa este povo. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: Ainda que Balaque me desse sua casa cheia de ouro, de prata e ouro, eu não poderei ir além da ordem de Adonai meu Elohim para fazer pequena ou grande, coisa pequena ou grande. Ou seja, ele já disse o que ele queria, né? Ainda que ele me dê a casa de prata e de ouro, eu não posso ir. Ou seja, o que é que ele está querendo? A casa de Balaque com prata e ouro. Ele já está dizendo com a boca dele o que é que ele quer. Não é só aquilo que esses príncipes trouxeram. Porque o risco era muito grande.
O Eterno já havia dito que não vai voltar atrás. E vai ser incluso uma das bênçãos que Balaão vai citar, e o Eterno, no capítulo 23, que o Eterno não é homem para que minta, nem filho do homem para que torne atrás. Aquilo que ele disse, assim se fará. Ou seja, se o Eterno já havia dito que não iria amaldiçoar o povo, para que Balaão ia perguntar de novo? O Eterno vai voltar atrás? Aí veja o que o texto diz. Agora, pois, rogo-vos também que aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais Elohim me dirá. Ou seja, ele disse, fica aí que eu vou perguntar de novo. Muito provavelmente, ao meu ver, ninguém falou com uma Balaão. No momento algum. Ele chegou e disse, fica aqui que eu vou tentar para ver se eu consigo esse dinheiro aí. Ele foi lá, falou e nada. Mas aí ele volta com a resposta. Viu, pois, Elohim a Balaão de noite e disse, se aqueles homens te vieram chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu disser. Como é que o Eterno tinha dito? Não vá. Agora o Eterno disse que vá. Agora, vamos supor que o Eterno realmente falou com ele aqui. Me explica o versículo 21 e 22. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Elohim se acendeu porque ele ia. Não foi o Eterno que mandou? Por que o Eterno se irou? Porque ele se irritou com aqueles homens por eles terem ido. Com Balaão por ele ter ido. Shabbat shalom. Ele se irou porque Balaão foi com os príncipes de Moabe. Por que ele se irou? Já que foi o Eterno que disse para ele ir. Eu não entendi algo dele, que é porque ele encheu de soberba seu coração naquela ira. Porque ele não tem condição dele, não vai até mandar que pode dar misericórdia. Exato. Ele movido pela riqueza, pelo dinheiro, por tudo aquilo que o Eterno, os príncipes de Moabe e de Midian prometeram dar a ele, ele forjou essa suposta segunda fala do Eterno, olha, vá com eles. E ele pegou, montou no jumento, o Eterno disse, por que você está indo? Eu não já disse que não é para ir? Porém, o Eterno disse, se você não quer ir, agora você vai. Porém, agora você vai passar vergonha na frente de todo mundo. E demonstrar como ele havia dito, né? Eu não posso dizer nada além do Eterno. Como se a pessoa que é golpista, ele não vai enganar alguém sem dizer algo convincente. O cara tem um produto roubado, isso aqui, um exemplo. Aqui é roubado. Aí, se eu chegar um negócio que custa R$1.000, eu vender a você por 200, meu irmão, você vai ficar desconfiado ou não? Agora, se eu disser 1.000, eu vendo para tu por 900. Aí tu chegar e diz, faz 800, eu digo, dá não, meu irmão, não consigo não. O mínimo que eu faço é 900. Dá uma credibilidade, não dá? Se fosse o cara já me deu um desconto. Estou tentando mais um desconto, eu não consigo, é porque esse negócio é rochedo, é bom mesmo e já está com o preço mais barato que o mercado. Já tirou R$100. Ah, vou querer. Agora se você disser, é 1.000, eu faço para tu por 200. Tu vai dizer, oxe, isso é roubado. Ou então tá quebrado. Ah, não é? E se você fica fazendo jogo duro, foi que nem não. A segunda vez que eles vieram, eles disseram, fica aí, eu vou tentar ver o que é que eu consigo. Aí ele foi lá, tentou falar, tem certeza que eu não posso amaldiçoar teu povo? Diz aí, responde. Deus respondeu, foi nada. Ele disse, acho que eu ouvi alguma coisa, o sapo gritando ali, acho que isso é dizendo para eu ir. Olha, Deus disse que eu ia, agora só é para eu dizer o que ele falou. Ele vai falar, eu não sei como é que ele vai dizer, mas ele mandou eu ir. Vamos lá? E aí ele segue o caminho. Aí diz, e a ira de Elohim se acendeu porque ele ia. E o anjo do Eterno pôs-se-lhe no caminho por adversário. Como é que o Eterno mandou ele ir e coloca um anjo por adversário? E ele ia caminhando, montando sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Segundo, como eu havia dito, né?
o Midrash diz que esses dois servos eram Janes e Jambres, os dois que estavam lá no Egito com o faraó tentando rebater os truques de Moisés e Arão. Mas acho que também a história diz que Jambre e Rambe eles foram mordendo o castelo de Faraó, né? Não. Mas essa passagem. Acho que houve algum filme. Não, foi só de Fiocó de Faraó, né? Mas não tem isso na Bíblia, nunca tem. Tudo é especulação. Deve ter sido essa história que você ouviu, e tem a outra, que eles seriam os servos de Balaão. Especulação. Pode ser que a história do seu Deus é certa. Eu estou citando uma das histórias que eu li e eu achei coerente. Mas não está falando que se são eles, esses dois servos. Não diz. E assim, Na Bíblia, diz, né? achei a história de. A Bíblia não diz. Por isso que eu nunca digo que isso é verdade. E também não diz que eles morreram no começo. Depois, até porque, capítulo 22, versículo 23. Viu, pois, a jumenta, o anjo de Adonai, que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazer-a tornar do caminho. Mas o anjo do Eterno pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro lado. Então, um caminho estreito, né? Aí, pôs a jumenta, o anjo de Adonai, encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-lo. Então, cacete, a jumenta se desviando, tentando voltar pelo caminho, salvar o miserável do profeta usado por Satanás. E ele apertando o pé dele assim, ele desceu, sua bendita, então lhe pisa. Então o anjo de Adonai passou mais adiante e pôs num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, devia ser um caminho de queda, né? Um tipo de cunheiro, de monte, onde se ele estreitinho, se devia cair de desfiladeiro, né? Aí ela foi, vendo a jumento de Adonai, o anjo de Adonai, deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com cajado. Então o Senhor, o Eterno, abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: o que te fiz eu que me espanque estas 3 vezes? Espancaste essas 3 vezes. E Balaão disse, observe que Balaão ele não se espantou. Ele estava batendo na jumenta ali, a jumenta começou: o que é que eu fiz para tu fazer isso comigo? Um milagre do Eterno, né? Por que zombaste de mim? Ele reclamando, né? E batendo. Tu zombaste de mim. Quem me dera tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria. A jumenta disse a Balaão: porventura, não sou tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer isso contigo? Ele respondeu: não. Também nunca foi costume da jumenta falar com Balaão, né? Então Adonai abriu o olho de Balaão, os olhos de Balaão, e ele viu o anjo de Adonai que estava no caminho e sua espada desmoiada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo de Adonai lhe disse: porque já 3 vezes espancaste tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Olha, se for o Eterno que mandou ele ir, por que o Eterno está dizendo através do anjo que aquele caminho que ele está seguindo é perverso? A segunda vez, por isso que eu digo, a primeira vez o Eterno falou com ele: olha, não amaldiçoe este povo. Como o Eterno já falou com o Labão, que não é justo, o sogro de Jacó não era justo, o Eterno falou com ele. O Eterno já falou com Nabucodonosor, o Eterno já falou com tantas pessoas ímpias. Inclusive ele falou com Balaão, a primeira vez. Disse: não amaldiçoe esse povo. Mas a segunda vez Balaão inventou. Ele, obstinado, por causa do dinheiro, das riquezas, ele quis seguir em frente. Porém, a tua jumenta me viu, já 3 vezes se desviou diante de mim. Ou seja, a jumenta teve mais sabedoria
do que o profeta, a jumenta e sua sabedoria. Porque às vezes um animal que não pensa, tem mais sabedoria do que aqueles que dizem pensar. Quando o ser humano ele está obstinado em fazer o mal, até um jumento pode falar diante dele e ele não vai perceber que aquilo ali é sobrenatural e ele não vai mudar o seu caminho. A obstinação do ser humano, do coração do ser humano para fazer o mal, ele vai transformar a verdade em mentira e a mentira em verdade. Vai acontecer milagres diante dele e ele não vai ver. Vai acontecer desvio na rota dele, vai esmagar o pé dele, vai cair. O que era sempre deu certo, vai dar errado diante dele e ele não vai enxergar, ele vai continuar obstinado a seguir aquele caminho. De Balaão. Porque desde que o Eterno falou com ele, mesmo que o cara viesse com um carregamento de ouro, era para ele ter dito, meu amigo, eu não vou seguir com vocês não vou nem perguntar. Acabou-se. O Eterno, Deus do céu da terra, que criou tudo, falou comigo pela primeira vez. Disse que não é para amaldiçoar, eu vou ficar questionando, né? Aí eu lhe pergunto, se Deus escreveu, e a gente crê que tudo que está escrito na Torá foi o Eterno que falou, quando a gente questiona os mandamentos da Torá, acho que não está sendo igual a Balaão, não. Ainda que está questionando. Se Deus diz, é sábado, a gente diz, não é domingo. Eu estou sendo igual aqui. Ainda Deus. Se Deus diz para eu honrar meu pai e minha mãe, eu não honro. Eu estou sendo igual aqui. Balaão. Porque eu estou trocando a palavra do Eterno e vendo se pela minha insistência ele vai mudar de posição. Ele vai mudar de opinião. Assim, até os dias de hoje, o ser humano ele tenta mudar a palavra do Eterno através de suas concepções. Se o Eterno diz que é sábado, o humano diz que é domingo. Ele está seguindo pelo caminho da perdição e já o anjo com a espada desembanhada encontra ele. Se o Eterno diz que é A, o caba diz que é B. Não pode. A gente tem que obedecer ao Eterno do jeito que ele disse a primeira vez. Acabou-se. Não pode ter mudança nem sombra de variação. Então, Balaão aqui é um servo picareta do Eterno, um profeta picareta, recebe uma mensagem que não é para amaldiçoar, ele resolve forjar ali uma segunda conversa com o Eterno, e agora o Eterno diz, você está dizendo que eu disse para você ir, né? Pus no teu caminho um anjo para te matar. Ele ainda vai perguntar se realmente é isso mesmo. Olha aqui o que o texto diz. Então Balaão disse ao anjo de Adonai, pequei, porque não sabia que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parecer mal aos teus olhos, voltarei. Ele não já sabia que o anjo não acabou de dizer? O Eterno não havia dito a primeira vez que não era para amaldiçoar? Aí ele diz, tu ainda tem certeza? Aí o Eterno, tu ainda estás duvidando, né? Tá, vá, pode seguir. Às vezes, meu irmão, o Eterno dá uma permissão para a gente ir por um caminho, porque a gente está insistindo em ir para ver se vai quebrar a cara. E que a queda é grande. A queda de Balaão foi grande, não foi? De moralização que ele teve. 3 vezes, ele é tão obstinado, que ele tentou uma vez, o Eterno mandou abençoar. Ele disse, olha, talvez nesse mundo não, mas tenta em outro. Ele foi tentar em outro. Aí o Eterno usou a boca dele para abençoar de novo. Ele disse, deixa eu ver se ele muda de opinião. Se a gente tentar em outro, que dá para ver o povo todo. Aí eles foram até lá. O Eterno usou para abençoar de novo. Terminou tudo, ele disse, será que não tem um jeitinho? Aí ele foi e bolou o plano de enviar mulheres para amaldiçoar o povo de Israel. Ou seja,
Ele já passou por cima das 3 vezes. Ele passou por cima na primeira vez que o Eterno disse que não era para ele ir. Passou agora no caminho. Passou as 3 vezes que o Eterno usou a boca dele para abençoar o povo de Israel. 5. E vai tentar a 6ª para amaldiçoar. No fim, terminou morrendo. Uma obstinação, o que faz a pessoa. O cara, quando está obstinado em fazer o mal, em pensar o mal, em agir o mal, Ele nunca se arrependeu. nunca se arrependeu e pode o Eterno dar 1000 oportunidades. Se o cara está obstinado em fazer o mal, ele não se arrependerá. É distorcer, né? Ele vai distorcer uma coisa, vai mudar uma coisa, mudar outra. Entendeu? É grave isso. Porque é o que eu digo que Balaão, meus irmãos, o espírito dele permeia as congregações, as reuniões, as famílias, as igrejas, as religiões em si. Aqui escrito, Yeshua vai dizer, eu vou ler para vocês. Esse espírito de Balaão não ficou lá no passado, não. Até hoje ele vive. Judas, capítulo, só tem um capítulo, né? Versículo 8 ao 13 diz: E contudo também estes, semelhante a adormecidos, contaminam sua carne e rejeitam a dominação, e difamam as dignidades. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moshe, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Eterno te repreenda. Então, se um anjo do céu, meus irmãos, que tem acesso ao Eterno, não ousa pronunciar maldição contra Satanás, por que a gente às vezes quer pronunciar maldição contra o nosso próximo? Maldição, eu falo entre aspas, entre tudo. Observe que o que eu estou lendo aqui não é direcionado a A, B ou C ou D. É só o que está escrito referente à porção. Isso é geral. Tá? Pelo amor de Deus, até. Estou falando só o que está. Tanto que essa porção aqui, eu acho que uma da Haftará é esse capítulo de Judas aí. Olha que coisa interessante o que o texto diz. Que nem o arcanjo Miguel, que isso também é um Midrash, está lá no Midrash entre aspas, está no livro de Enoque. Que houve uma disputa no livro de Enoque, não, perdão, no livro de Jazar. Que houve uma disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás pelo corpo de Moshe. Porque Satanás queria usar aquele corpo para que o povo de Israel fizesse idolatria. Que parece até os dias de hoje tem esse tipo de situação. Você vai nos túmulos, né? O pessoal vai fazer orações nos túmulos e passa um bom tempo ali. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, ao meu ver, eu não acho legal. Você deve ter a reverência, lógico, daquela pessoa, mas fazer oração pelos mortos, a Bíblia condena. Então agora porque está vivo. Quem já morreu, já passou o seu tempo. Você vai agradecer aquele relato, aquele testemunho, você vai até aquele túmulo ali em memória daquele testemunho de fé. Porém, não vem ao caso. Segundo isso não deixa de ser um Midrash, o livro de Jazar e o livro de Enoque, conta que houve essa luta pelo corpo de Moisés e o anjo não ousou pronunciar maldição contra Satanás. Diz que o Eterno te repreenda. Agora, como a gente vai amaldiçoar o nosso próximo? Que é o caso de Balaque, fez com Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Agora, a maldição, de que fase? De que jeito? Como a gente usa hoje? O que a gente pode usar hoje para amaldiçoar alguém? Palavras. A forma de agir, a forma de falar, interpretação sobre o que a pessoa diz, pensa ou age. Buscar derrubar alguém. Isso é uma maldição.
Uma coisa que eu vou mostrar pra você aqui é o seguinte. Só aprendi. Cadê o aparador? Ah, já pode ter. Deus dotou todos nós com sabedoria, tá? Uns vão ter uma altura, um inimigo, que é aqui, tá? Deixa uma linha, não dá uma linha, uns vão chegar até aqui. Outros vão conseguir exceder, sabe? Outros não vão nem terminar a linha. Isso eu falo de conhecimento, isso eu falo de possessões, bens, isso eu falo de prosperidade, isso eu falo de família, união, isso eu falo de alegria, de felicidade. Qualquer área da sua vida vai ter pessoas que têm uma família muito boa, outros têm uma família mediana e outros têm uma família desestruturada. Vão ter pessoas que têm uma vida financeira nesse nível, outras são excedentes e outras ficam. Tem pessoas que têm honra no nível normal, outras têm mais, outras têm menos. Tem pessoas que têm conhecimento no nível normal, outras têm mais, outras têm menos. Só que tem pessoas que estão nesse nível e são satisfeitas. E tem pessoas que não. E elas vão querer derrubar isso aqui, a linha, para que todos fiquem nesse nível. E eles querem que todos fiquem nesse nível. E ela se sobressai até um pouco do que é essa outra. Então não basta você não ter chegado ao seu potencial máximo. Você ainda quer derrubar quem alcançou o limite ou passou o limite que você viu. Então, isso é o que a gente está lendo na porção. Enxergar. Porque Balaque não ficou satisfeito com o sucesso de Israel. O povo dele já era um povo grande. Mas ele podia pedir para que o povo dele fosse abençoado e ele ultrapassasse a linha. Ele também fosse abençoado. Porque ele disse a Balaque o quê? Eu sei que tu tem poder para amaldiçoar e para abençoar. Porque ele não pediu a bênção para que ele crescesse também. Ele pediu para que Israel fosse destruído, para que ficasse no mesmo nível dele ou abaixo. Ele não pensou nem nele próprio. Nem nele próprio. Então, quando a gente está concentrado em derrubar a luz dos outros, a gente perde mais da nossa luz. E às vezes a gente consegue o nosso objetivo. O Eterno se agrada disso. Não se nivela por baixo, se nivela por cima. Isso em qualquer aspecto. Em conhecimento, em honra, em condições financeiras, em qualquer coisa. Porque o Eterno se alegra com aquele que fica feliz com o crescimento do seu próximo. Se eu vejo que você está estudando a Escritura, meu irmão, e ficando mais sábio, e você é o primeiro a me alegrar contigo. Se tu tem mais conhecimento do que eu, Baruch Hashem, tu vai ser mais um professor a ensinar aqui. Agora, se tu está crescendo em conhecimento, ficando mais sábio, eu vou querer minar a tua sabedoria. Quem dera, oxalá, todo mundo aqui ganhasse um dinheiro bom, que não se corrompesse, mas que ganhasse uma grana boa, ficasse bem financeiramente. Eu ia ficar triste por quê? Eu ia me alegrar com vocês. Não, eu vou descer o sarrafo. Eu vou descer o sarrafo para que todo mundo fique lá embaixo. Pelo contrário, todos nós temos que unir força para que todo mundo fique bem, em conhecimento, em condições financeiras, em saúde. Eu melhorei minha saúde. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Falar para você o quê? Melhorou sua saúde? Com o quê? Com a alimentação.
Você está se sentindo melhor? Ou sim. Aí eu melhorei minha saúde, vou esconder o jogo pra ficar lá mesmo, come isso que é melhor pra tu, só que é pior. Primeira coisa que a gente tem que fazer é compartilhar as coisas boas que a gente recebe. É de graça aquilo que você deixa de graça. Exato. Então, todos nós temos que ter agir assim, porque no final das contas, o Eterno vai cobrar, meus irmãos, a todos nós, como é que a gente age com o nosso irmão. E não é a gente amaldiçoar o nosso próximo. Deixa que o Eterno, se ele tiver de abençoar, ele abençoa. Se ele tiver de abençoar, amaldiçoa. Agora, se for para a gente escolher entre amaldiçoar e abençoar, que a gente abençoe. Porque quem são os descendentes de Abraão? O Eterno prometeu o que para Abraão? Tu serás uma maldição. Foi isso que ele disse? Isso. Tu serás uma bênção. Porque de ti, de tua semente, virá a bênção sobre as nações. Ou seja, se nós somos descendentes de Abraão, a gente deve ser o que na vida de todo mundo que está na nossa vida? Se eu uso meu tempo para amaldiçoar o meu próximo, eu não estou sendo servo de Abraão. Estou sendo filho de Satanás. Versículo 10 de Judas. Estes, porém, dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Ai deles, porque entram pelo caminho de Caim, e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, e perecem na contradição de Corá. Olha os exemplos que esse cara, Judas, está citando. Caim, Balaão e Corá. Imagine alguém com esses três espíritos dentro de si. Caim, porque Caim matou seu irmão? Viu seu irmão aceito, e ele não foi aceito. O sarrafo do irmão dele, o irmão dele atingiu um sarrafo, a média certa. Ele não estava lá ainda. O cara que era para ele ter feito? Ter aprendido com seu irmão para se igualar. Mas meu irmão ainda se elevou mais, Baruch Hashem, bendito seja eterno. O que ele fez? Ele olhou aquilo ali e disse: não, ele não pode crescer mais do que eu vou alertá-lo. Porque aí a medida é a minha. A medida é baixa. O que o Balaão fez? Queria riqueza. Queria a riqueza, queria o poder, queria a honra. Morreu por causa disso. Então o Coré queria os cargos, a elevação religiosa. Queria o cargo de Arão. Cresceu o olho para ser visto por todo mundo como um líder de uma congregação. Aconteceu? Porque, meu irmão, a gente tem que aceitar a medida que o Eterno nos deu. Se o Eterno deu a medida, a gente tem que olhar aquilo lá e dizer: não, eu estou com essa medida, mas eu posso chegar lá. Do jeito que aquele meu irmão consegue, eu também consigo. Não com inveja, mas com o intuito de querer crescer, evoluir como ser humano. Todos nós somos dotados, meu irmão, de sabedoria. Deus deu a todo mundo. Basta buscar. Teve muita gente que começou tarde o conhecimento com o Eterno. Abraão com 75 anos de idade. Muitas pessoas não começaram a conhecer o Eterno depois de muito tempo. E a gente ainda é novo comparado ao Eterno. Comparado ao povo que serve ao Eterno há muito tempo. Porém, a gente é dotado de sabedoria, de conhecimento que pode chegar lá. Não pode baixar o sarrafo. Ah, o irmãozinho conhece muito. Peraí que eu vou minar esse irmãozinho. Eu vou achar um defeito nele. Eu vou achar algo que está errado nele para usar contra ele. Pode achar o defeito, mas meu irmão, tu tá indo bem, agora tu pode ficar melhor ainda. Como? Fica mais sólido, resolve esse teu problema aqui. Você ajudar o seu irmão a melhorar ainda mais. Mas, em vez de eu estar procurando um defeito para criticar, para derrubar o irmãozinho.
Aí no versículo 12 e 13 diz: estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. São nuvens sem águas, levadas pelos ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas e desarraigadas. O que é uma pessoa que é uma nuvem sem água? Você vê aquela nuvem, você tem esperança que ela vai servir para alguma coisa. Mas ela vai-se embora. Não chove. Imagina o povo do sertão. Depois de tanto tempo, tá vendo a terra seca, lá vem as nuvens pretas assim, ó. É a bênção do Eterno, vai chover. E não chove. São levadas de um lado para o outro, mas uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, uma hora fala uma coisa, uma hora fala outra. O que o Balaão disse inicialmente? Olha, o Eterno vai abençoar o povo de Israel, não tem como mudar. Acabou-se. Daqui a pouco vem o outro grupo e fala com ele: olha, mas amaldiçoa que eu aumento o dinheiro. Tá bom, a gente vai junto. O Eterno acabou de dizer para mim que é para ir com vocês. Mas tu não tinha dito agora que um dia antes que não era para ir? Que o Eterno não ia permitir? O Eterno não ia amaldiçoar o povo de Israel? Como é que agora tu vem? Quem vê de longe pensa o quê? Se o cara fala uma coisa agora, daqui a pouco fala outra. Assim foi Balaão. E aquela pessoa que fala, mas não vive o que fala. Exato. Fala sobre um tema, mas não vive aquilo. Árvores murchas, infrutíferas. Como uma figueira, né, que Yeshua amaldiçoou. Ondas impetuosas do mar. O que é onda no mar? Impetuosa. Ela tá sempre ali, ó, vai e volta, vai e vem, vai e vem. O mar não sai do canto e a onda vai e vem, vai e vem, vai. E espumam as suas mesmas abominações. É isso que eu estou dizendo. A onda está sempre ali reciclando e espumando, né? As mesmas abominações. Estrelas errantes. Uma estrela errante é o quê? Você vê aquele brilho rápido. Para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Aí, olha o que Yeshua fala sobre Balaão. Apocalipse, capítulo 2, versículo 16. 12 ao 16. Apocalipse 2, versículo 12 ao 16. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. 2, versículo 12. 2, cara. 2, versículo 12. Agora, versículo 13. Conheço tuas obras, e onde habitas, que estás no trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Olha, onde Satanás habita. Isso aí, essa igreja, ficava na região da Grécia, se não me engano. Pérgamo. E de lá saíam ordens de execução do povo de Israel, do povo do Eterno, né? Enfim, isso é um tema para a gente abordar com mais profundidade posteriormente. Versículo 14. O mais interessante é a doutrina que Yeshua estava se preocupando, que esse grupo, ele estava vendo a morte dos servos do Eterno, testemunhos fiéis, mas Yeshua está preocupado com uma coisa no meio deles. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Mentira. Amaldiçoar? Uma delas é de ganância. Ganância, bem. Ganância. De busca por ganhos financeiros. De busca por reconhecimento. Tanto que ele vai falar outro tema aqui que é ligado a isso. Reconhecimento. Pois não, esse tema está ligado a Coríntios, 1 Coríntios 20 ao 30, né? Depois a gente vê. Tem lá, né, a doutrina de Nicolaítas, que é o que a gente vai ver aqui.
Diz assim, ó. O qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Que tropeços? A doutrina de Balaão era ligada à ganância, à busca por condições melhores. Porém, tropeço, a gente pode ligar aqui a alguém que, ao ver alguém se destacando no conhecimento, na busca do eterno, buscava derrubar ela. Sabe por quê? Para que comessem sacrifícios da idolatria e fornicassem. Aí veja o próximo versículo. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Olha o que eu odeio. A doutrina dos nicolaítas. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E aí, que doutrina é essa dos nicolaítas? Alguém já estudou sobre isso? Tem duas possibilidades. Tem um cara que Paulo criticou, chamado Nicanor, não lembro direito o nome, que era um gentil que estava começando a trazer essas doutrinas de abandono da Torá. Essa é a possibilidade. A segunda, a palavra em grego, eu tirei esse termo aqui da inteligência artificial, fiz um levantamento, né? Eu já tinha esse estudo há muito tempo, só que eu esqueci os temas. Aí coloquei aqui mais rápido. Falei sobre essa doutrina nicolaítas ligando ao termo grego, que diz, ó, a sua informação está corretíssima. O termo nicolaítas, mencionado no livro de Apocalipse 2, versículos 6 e 15, está diretamente ligado a esse jogo de palavras no grego. O nome deriva de uma junção de dois vocábulos gregos. Nikos, que significa conquistar, vencer ou dominar, e o termo laos, que significa povo. É a mesma raiz da palavra leigo, pessoa que não tem conhecimento. E o que seria o nicolaíta? O que domina um povo leigo. E como é que você transforma um povo em leigo? Sem conhecimento. É derrubando o conhecimento, como Balaão estava sendo mencionado aqui anteriormente. A união literal forma nikalos, que significa aquele que domina ou conquista o povo. Então, como é que se conquista o povo? Você sai minando todo tipo de pessoas que poderiam crescer, botar a cabeça para fora assim, aí vem alguém, pim, dá uma martelada na cabeça. Não, tu tá crescendo demais, pim, deixa eu derrubar. Porque aí você tá acima. Mas não é porque você tem aquela capacidade, a régua tá bem nivelada e você está se superando. É porque você está derrubando todo mundo para que ninguém suba. É que nem na política hoje aqui do Brasil. O governante agora quer que todo mundo fique mais sábio ou mais burro? Cada vez mais burro. Por quê? Essa doutrina aqui. Por isso que o Yeshua odeia essa doutrina. Porque ele vai deixar o povo mais burro para ele dominar sobre o povo leigo. Como diz o ditado, né? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Quem tem conhecimento é rei. Versículo 36 do capítulo 22 de Números. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Armon, na extremidade do termo dele. Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não possuo eu a vontade de honrar-te? Ou seja, por que você não veio na primeira vez? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura poderei agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Elohim puser na minha boca, essa falarei. Então Balaão foi com Balaque, chegaram a Kiriat Rozote. Então Balaque matou bois e ovelhas e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão, fez subir aos altos de Baal e viu dali uma última parte do povo. Então esse foi o nosso estudo. Vocês veem que Balaão foi usado pelo Balaque para amaldiçoar Israel, porém no final dessa porção não dá para a gente acompanhar tudo, o horário já está em cima aí.
ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, porque o Eterno usou as próprias palavras dele. Olha, você não disse que tudo que eu falasse você ia dizer, então agora você vai falar mesmo? Ele usou a boca de Balaão para abençoar o povo de Israel. Então, que a gente possa aprender com isso, com essas histórias, com esses textos, de que quando a gente tiver a oportunidade de amaldiçoar, abençoar um irmão, alguém, algum parente, alguém próximo a nós, alguém chegar com a proposta: olha, meu irmão, eu estou querendo falar de fulano de tal, falar mal, estou querendo fazer um mal contra ele, transforma aquilo em bem. Tem uma confusão, você tem que ir para ajudar a apaziguar a confusão, não para botar mais lenha na fogueira. Ajudar a resolver os problemas e não colocar mais problemas para acontecer. Que a vida da gente seja um testemunho de alguém que abençoe e não amaldiçoa. Porque se a gente usa o nosso tempo para amaldiçoar alguém, o Eterno, eu tenho certeza absoluta que a gente vai, naquele último dia, a espada vai estar desembanhada para a gente no caminho. Porém, a gente tem a oportunidade. Já ouviu do Eterno? Qual é o plano dele? O que é que ele quer de nós? Está na sua Torá. Já foi nos dito. Meditar nessa palavra de dia e de noite e agir conforme ela. Porque qualquer caminho que a gente for seguir fora disso é morte e perdição. Se a gente não aceitar, eu disse aquilo ali, ó, vai ter pessoas que têm mais conhecimento, outros que têm mais riqueza, outros que têm mais sabedoria, outros que têm mais beleza. Por que não? Outros que têm mais carisma. Mais popular. Outros mais populares. Mais animado, mais chefe. Outro é mais animado. Outros têm mais. Consegue controlar a língua no meio da discussão, ficar ali parado em silêncio. A gente tem que admirar isso. São características que cada pessoa vai ter os seus níveis ali. Às vezes você é bom em uma coisa e ruim em outra. Não vai puxar o tapete do outro irmãozinho porque o outro é bom, é melhor do que você em determinadas ações. Porque a gente acaba, meus irmãos, ao puxar o tapete de alguém, puxando da gente também. Quando eu faço mal para alguém, aquele bem que estava preparado para mim não chega. E às vezes a gente Balaão recebeu riqueza. Ele conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. Depois, recebeu riqueza. Mas em breve chegou a conta para ele. Bom, esse foi o nosso estudo.